Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois de que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, fazendo-o em seu detrimento e perder-se? Lucas 9:25. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. A verdadeira pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultivar o sentimento de justiça em todas as circunstâncias. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o desenvolvimento do sentimento de justiça. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos ajude a ter o sentimento de justiça e que possamos também desenvolver o amor e a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, agora de manhã, nós teremos as atividades em nossa casa espírita. Agora, às 7 horas, teremos a preparação para a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Logo após a campanha, nós teremos o tratamento espiritual e depois teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. E meio-dia teremos a distribuição da sopa fraterna. E também, meus amigos, no final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, os amigos são nossos convidados para estar conosco nessa tarefa grandiosa. E lembrando que hoje é dia do tratamento espiritual para todos da Global Kardec. Então, nós sempre pedimos aos amigos para estar mais cedo em nossa casa espírita para participar do tratamento. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Êxito. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas, para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época.
aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, por enquanto, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor no momento oportuno. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, novembro de 1959, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 64. Meus amigos, é muito interessante as falas de Emmanuel, né? Então, Emmanuel mostrando para nós que muitas vezes nós nem tomamos conta das atividades que nós fazemos. É claro que muitos companheiros, eles estão preparados para dar aquilo que eles têm condição de dar. Então, não adianta querer exigir de um companheiro coisas que eles não podem contribuir, né? Então, mas a gente tem que pensar que o que que nós estamos perdendo? Olha, o Emmanuel já começa de sola a nossa mensagem, né? Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Então, às vezes, a gente perde muito essas oportunidades. Porque o que que é o êxito que a gente pensa? O êxito de ter sucesso numa profissão, de ganhar dinheiro, para ter uma casa melhor, para ter um veículo melhor. Então, a gente traça os nossos programas aqui na Terra com base nas ideias materiais. E a gente esquece do êxito no mundo espiritual, no nosso mundo íntimo, ligando-nos com a reforma íntima que vamos fazendo, com as tarefas do Cristo. E o próprio Cristo nos diz aqui no Evangelho de João: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Então é muito importante a gente manter-se no Cristo. Jesus já nos disse lá no Evangelho de Mateus: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus está com a gente. Nós aqui, na maioria das vezes, não estamos com Jesus, porque raramente pensamos no Cristo. Depois, raramente fazemos o que o Cristo pediu que fizéssemos. Então, a não prática do Evangelho do Cristo, e aqui eu quero novamente dizer, como já disse em outros vídeos, que nós não precisamos estar dentro da casa espírita todos os dias,
Nós não precisamos estar dentro do templo religioso que comungamos todos os dias. Mas a nossa prática do dia a dia seja a prática dentro da igreja, dentro do grupo religioso que pertencemos, seja a mesma conduta numa festa, a mesma conduta com os amigos, a mesma conduta com os familiares, porque às vezes dentro da igreja nós nos postamos de santo, mas na família a gente briga, dorme de mal, com raiva, com mágoas e diversas outras situações em que nós nos envolvemos. E é ali no ambiente familiar que somos compelidos à prática do bem, tolerando o irmão, tolerando o pai tolerando os filhos, a esposa, o marido. Então, é viver o Evangelho do Cristo. E aí, no trabalho que a gente tem, também lá, viver o Evangelho do Cristo. Fazer a nossa profissão bem feita, não fazer meia boca, né? Ah, vou fazer, se deu, deu, se não deu, tudo bem, não está tudo bem. Então a gente tem que, de fato, buscar centrar a nossa conduta no Evangelho do Cristo. Quando a gente estuda, como ontem, no curso corrente, nós estudamos Eurípides Barçanufo, então, um trabalhador do Cristo aí que por muito tempo, desde a época de Jesus, quando ele era Marcos, lá no mundo dos essênios, não é o Marcos evangelista. Então a gente vê que ali ele já dedicava a tarefa do Cristo, mesmo sem conhecer Jesus, pessoalmente ali, materialmente falando, né? Porque todos esses grandes homens e grandes mulheres da humanidade conheciam Jesus, porque Jesus, como diz lá no livro A Caminho da Luz, antes de todo esse povo, antes de nós virmos para cá, nós já tínhamos tido uma reunião com Jesus, e Jesus tinha dito que ele viria no momento oportuno. Então, todos tínhamos já conhecimento de Jesus. Então, que a gente possa, de fato, viver a nossa vida como se nós estivéssemos, de fato, vivendo o Evangelho do Cristo. Seja lá o atendente, seja aquela pessoa dos serviços gerais, a pessoa mais poderosa de uma instituição, também ali atender com zelo, com carinho, e não atender olhando no rosto e falando, não, isso aqui eu vou segurar, esse outro eu vou fazer isso, fazer aquilo, olhando ali pela vestimenta. Então, se assim nós estamos agindo, nós não estamos vivendo o Evangelho do Cristo. Estamos fazendo tudo, menos vivendo o Evangelho. Então, é o dia a dia. É o dia a dia da nossa vida que vai mostrar o, a nossa vivência com o Cristo. Quando a gente chegar do lado de lá, e ao puxar a nossa conta, nós vamos perceber, nossa, eu podia ter dado mais e não dei, né? Eu podia ter trabalhado mais no Evangelho do Cristo e não trabalhei. Então, meus amigos, que a gente possa colocar a nossa barba de molho e trabalhar constantemente nessa obra salvadora da nossa vida, que é viver o Evangelho do Cristo. E Jesus entrou no mundo espiritual como o grande vencedor, mas para a humanidade terrena, ele foi mais um que foi crucificado e abandonado. Só que a mensagem do Cristo transformou o mundo, dividiu o mundo em antes de Jesus e depois de Jesus. Então veja aí a mensagem que ele deixou, que transformou. Então que a gente possa, de fato,
viver constantemente Jesus. Então vamos pensar em Jesus, né, meus amigos? Vamos viver Jesus. Falando aí o que o Emmanuel fala no finalzinho da mensagem. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, se estivermos em Cristo. Tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Então vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que consigamos todos os dias refletir sobre o teu proceder, sobre o nosso proceder, fazendo esta comparação, e que consigamos, Jesus, nos transformar, nos modificar, tornando-nos pessoas melhores. Fica conosco, Jesus, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.